Muito bem tornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Hoje, dia 1º de março. E eu começo o vídeo dizendo para vocês o seguinte, que no final deste mês de março, você que for inscrito vai concorrer a um sorteio de mais um brinde exclusivo de um produto oficial licenciado da Juventus de Turim. Mais para frente eu falo qual vai ser o item que nós vamos sortear no final desse mês, né? E um grande abraço para Roraima, isso mesmo, para Roraima, o Finestra chega até Roraima. Um abraço para o Dilon Rosário, que venceu o sorteio da última sexta-feira, o da pulseirinha da Juventus, e essa semana o Finestra vai no correio. Meu Deus, vocês lembram daquela camisa? Aquela camisa que a Juventus fez, acho que foi a terceira, que era azul, amarelo, branco, era a época do Delite, parecia um uniforme do correio. Meu Deus, que coisa horrível. Parabéns, Dilon, um abraço para Roraima e um abraço também a todos os inscritos aqui do Finestra Bianconera. Como eu digo sempre, quem participa uma hora vence, não tenha dúvidas disso, né? Eu costumo brincar e dizer que ainda bem que existe a Roma. Não é bem assim, a Roma hoje jogou muito bem, era a favorita. E eu vou falar para vocês o seguinte, ontem foi aniversário, hoje eu vi, o Perin até foi razoável, mas a gente precisa urgentemente de um atacante, de um goleiro. Não vou mudar o discurso. E ontem foi aniversário do Dino Zoff, um dos maiores goleiros da história do futebol. Eu vi jogar, ó, pau a pau com o Buffon, hein? Até hoje eu não sei responder quem foi melhor, né? Em termos de técnica mesmo, né? Quem que foi... Não estou falando de simbolismo, aquele que ficou mais tempo no clube. Estou falando de debaixo do gol, eu não sei. São duas muralhas legendárias e uma curiosidade, os dois têm a letra F no nome, duas letras Fs, né? Zoff e Buffon. Curiosidades não tão inúteis, mas aqui do Finestra Bianconera. Parabéns para o Zoff, que foi nosso treinador na Copa da Itália, num período que a Juventus estava na fila. E a gente ganhou uma Copa da Itália em 90. O primeiro tempo hoje, a Juventus até que não foi mal. Foi até um pouco melhor que a Roma. Os primeiros 10 minutos a Roma dominou, a Roma foi melhor, mas a Roma não fez o gol. E aí a Juventus deu uma equilibrada em termos de domínio, em termos de posse de bola, em termos de jogar com uma intensidade para quem está jogando fora de casa, para quem vem de uma partida de 120 minutos, para quem estava sem o Locatelli. A gente até que fez um primeiro tempo, vamos dizer assim, aceitável, né? Um primeiro tempo aceitável. E no final, numa bola que eles chegaram, que eles voltaram a chegar, parece que não precisavam fazer muito esforço, eles abriram o placar e a gente foi para o intervalo perdendo por 1-0. Quando a gente estava indo com o empate, acabamos tomando um gol ali no finalzinho do primeiro tempo. E a primeira coisa que eu pensei é, vamos ver como esse time volta, né? O físico a gente sabe que está um pouco abalado, porque a partida de quarta-feira foi desgastante, mas eu queria saber a parte mental. No começo do segundo tempo, o Conceição, não sei, coloco, não coloco, coloco a vinheta, a Juventus não ganhou, empatou, roda a vinheta, vai, faz tempo. Conceição, eu me lembro da contratação. Um belíssimo gol do Conceição e a gente empatou o jogo e aquilo nos iludiu, porque na sequência, né, a Roma faz 2-1. O Bremer hoje estava em campo, eu tenho minhas dúvidas se ele estava 100%. Claro, o Spalletti não ia ser irresponsável de colocar o Bremer meia boca, né? Quando eu digo 100%, a gente sabe quando um jogador vem de lesão, a primeira coisa é um trauma psicológico, não vai se expor tanto, não vai dividir tanto, é mais pela presença dele, para intimidar o zagueiro. Claro que o Bremer teve um momento ali que ele riscou bastante, ele fez uma intervenção importantíssima, que poderia ser um gol da Roma, mas ainda não é o Bremer 100%, mas pelo menos voltou. E aí o 2-1, a Juventus sentiu, o time cansou e vem o 3-1.
Quando veio 3-1, a primeira coisa que eu pensei foi: tomara que a gente não leve o quarto para não virar um passeio, para não virar uma goleada. Afinal de contas, é muito mais a Juventus cansada que não fez um bom segundo tempo, né, do que a Roma tá jogando tão bem assim. A Roma fez uma partida razoável. O resultado foi justo, tá? Acho que não tinha que ter um vencedor. Só que depois, com as alterações do Spalletti, né, a Juventus ganhou um fôlego a mais e voltou a ter as ações do jogo. Né? Um pouco antes do segundo gol da Juve, teve uma ocasião de ouro que a Juventus poderia ter reaberto a partida. Acho que eram 60 minutos ali e quase saiu o segundo gol. E 10 minutos depois, o Bogá, que tem entrado bem, faz o gol e reabre o jogo, reabre a partida. Nesse momento, eu volto a ter esperança e começo a acreditar no empate. E aí, no final, o Gatti, né, que até algumas pessoas na Itália, até da Rádio Bianconera, alguns amigos aqui no Brasil, como o Pedro, tá, colocou até para mim que o Gatti tem cacuete de atacante e poderia, entre aspas, quebrar o galho enquanto a gente não contrata um centroavante. O pessoal da Rádio Bianconera está falando, alguns torcedores na Itália estão falando que o Gatti está sendo mais efetivo no ataque. Agora, é lógico, você pode até improvisar o Gatti nessa reta final. De fato, ele está sendo melhor que o Davi. É uma vergonha, né, porque ele é zagueiro, mas ele tem mais presença e está fazendo gols. Isso é inegável. Mas, enfim, fica o registro dos torcedores que estão falando dessa situação do Gatti. O que eu mais gostei foi que o time mentalmente não sentiu tanto o 3-1 e não sentiu o que aconteceu na semana, que correu, lutou e não conseguiu. Eu, no meio de semana, eu tenho certeza que se o jogo fosse para os pênaltis, sem a prorrogação, se fosse igual aqui na Libertadores, né? Na América, se eu não me engano, não tem prorrogação, vai direto para os pênaltis, eu acho que a gente teria uma chance. Mas quando tinha 30 minutos, era um time muito cansado e eu achava muito difícil a Juventus conseguir segurar o empate na prorrogação. No entanto, o time teve que correr esses 30 minutos, né? A parte aqueles que entraram no finalzinho, como o próprio Bogá, como o próprio Miretti, como o próprio ai meu Deus, quem que entrou o Arzite lá na quarta-feira, enfim. É um time cansado, mas que hoje se comportou bem na metade do segundo tempo, quando houveram as alterações. O Yildiz está se doando muito em campo. O Yildiz era para ter saído. O Yildiz muito cansado, mas correu, lutou. No final do primeiro tempo quase fez um gol. Por isso que a gente não merecia virar o intervalo perdendo. Acho que o empate ainda vai. Mas a Juventus, repito, no modo geral, se comportou bem mentalmente, né? Você vem de uma derrota doída na semana. Você vai de um 3-1 para um 3-3 jogando fora de casa, sem o Locatelli, que toma conta ali do meio de campo e tem jogado bem. Ainda levando em consideração que o Thuram não está 100% e que o Bremer não está 100%, acho que dos males o ponto de hoje foi precioso. Claro, se a Juventus tiver que disputar a Europa League, ficar em quinto, em sexto lugar, não é o que a gente quer, mas a gente vive falando em reconstrução, em reformulação. Talvez seja o momento de dar um passo para trás para recomeçar. Claro que isso pesa no faturamento, claro que isso pesa no desejo daqueles jogadores que queiram continuar ou que queiram vir vestir a nossa camisa, mesmo jogando a Europa League. A Juventus é gigante, não é esse o ponto. Fica até o final que eu tenho um assunto importante e rapidinho para falar. Qual que é a moral que eu tenho? A gente ganhou um ponto? Não. Eu acho que a gente tirou 2 pontos da Roma. Eu vou ver o copo meio cheio. Nós tiramos 2 pontos da Roma nessa corrida pelo quarto lugar. Lembrando que o Como, que ontem, aliás, o Como é um time que bate, hein? Tudo bem, faz um bom trabalho, é um time que surpreende, mas ó, eles batem, hein? Bate. O Como ontem venceu, só que vai ter o confronto direto lá na frente entre Roma e Como, ou seja, um vai tirar ponto do outro,
um vai matar o outro. Portanto, a tabela está favorável nesse sentido. Então, no meu modo de ver, o empate de hoje, fora de casa, dadas as circunstâncias de estar 3-1, a gente tira 2 pontos da Roma, ao passo que ela abriria 7 pontos. Continua a 4 pontos, mas, como eu disse, vai ter um confronto com o Como. E tem 11 jogos pela frente. Não dá para jogar a toalha, né? Não dá para jogar a toalha. Pelo menos eu penso assim. Até porque nessa semana o Vlahovic volta a treinar com o grupo e acredito que vai levar aí mais uns 12 dias para ele voltar a jogar. Ou seja, no momento da reta final a gente vai ter pelo menos um atacante. Então tem muita coisa para acontecer. Eu vou terminar o vídeo falando uma coisa aqui bem rápido e muito importante que eu vou dizer. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu nunca falo de arbitragem. Eu sigo muito a cartilha do Gianni Agnelli, que fala que quem reclama de árbitros são os provincianos, é o álibi dos perdedores, e é isso mesmo. E eu sempre falo que quando tem um erro contra a Juventus, a gente apenas registra o erro, a gente não fica aqui pondo a culpa no erro. Né? É óbvio que o jogo de quarta-feira foi escandaloso, aquele cartão para o Kelly, né? A UEFA dizer que o jogador não podia aterrar no chão, não podia encostar no chão, então ele vai voar, né? Mas a gente não perdeu só por causa do Kelly, a gente perdeu gols, a gente sabe dos problemas, a gente tem consciência que não tem centroavante, que não tem goleiro, a gente sabe tudo isso, o que não dá o direito da gente ser roubado, né? Então, são duas coisas diferentes. Ah, o time não está merecendo ganhar um determinado jogo e leva um gol de mão. Ah, mas a gente não merecia vencer? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não merecer vencer não dá o direito de você ser roubado dentro da regra do futebol. Né? E os outros times, quando são roubados, reclamam. Aí é fazer papel de trouxa, é fazer papel de bobo. Né? E às vezes as pessoas pensam que é o clubismo do Mário falando. Eu já falei sobre isso, né? Todo mundo é clubista. Se você torce para um time de futebol, se é o Bayern de Munique ou se é o Ibis, você é clubista. A partir do momento que você torce para o time, você é clubista. Ponto. Tá? Agora, eu não sei se vocês viram a declaração de um jornalista muito conhecido, né? O Ítalo Cucci. Ele vem a público e fala sobre um pronunciamento, uma frase que o Tavecchio... Quem é Tavecchio? O Tavecchio é o antecessor do Gravina, é o ex-presidente da Federação Italiana que foi demitido quando a Itália perde para a Suécia na repescagem e não classifica para a Copa da Rússia em 2018. Né? Ali eram 2 jogos e de volta. Foi a primeira vez que a Itália ficou fora da Copa em 50 anos, ela já tinha ficado fora de uma Copa, e aí caiu como uma bomba, né? Como se fosse a primeira vez, e o Tavecchio caiu, né? Uma pessoa que não tinha nem idade para estar na federação. O Tavecchio, o Ítalo Cucci, esses dias atrás, soltou um vídeo, ele que é jornalista, um jornalista respeitado, dizendo que um tempo atrás o Tavecchio disse que para ele Cucci, que o VAR vai ser colocado no futebol, entre outras coisas, né? E falando do futebol italiano especificamente, porque precisa fazer alguma coisa para parar a Juventus de ganhar tanto campeonato seguidamente. A Juventus precisa ser parada, né? Essa declaração ela é gravíssima. É claro que o VAR foi introduzido no mundo inteiro, foi introduzido na Europa, né? Imagina, a gente dá azar nas finais da Europa, a gente às vezes perde finais que não se explica, como foi aquela de Atenas em 83 contra o Hamburgo, né? A gente foi até prejudicado contra o Barcelona num pênalti do Daniel Alves no Pogba, quando o jogo estava equilibrado. Não é a questão de falar que o VAR está para impedir que a Juventus vença na Europa, mas na Itália o Tavecchio deu essa declaração pro Cucci, que soltou isso em público. Então não é o Mário que está falando, né? É o jornalista Cucci dizendo que o Tavecchio falou para ele que com o VAR tinha que se fazer alguma coisa porque os clubes estavam insatisfeitos, porque o campeonato perdeu a graça, não tinha estímulo, todo ano ter a Juventus como campeão. Muito bem. Quando você fala de VAR, eu nunca gostei do VAR. Por quê? Porque existe o ser humano por trás do VAR, o cara que conduz o VAR. Se ele tiver má índole, se ele tiver má fé,
ou a equipe tiver má fé, ele vai conduzir do jeito dele a ferramenta do VAR. É por isso que quem tem que apitar o jogo é o árbitro e não o VAR. Uma coisa é o árbitro ficar na dúvida e ele, árbitro, chamar o VAR, e não o contrário, o VAR chamar o árbitro. Porque aí vai ficar muito na mão. O que acontece aqui no Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Essa declaração do Tavecchio ela é muito grave, do Cuti, né, falando que o Tavecchio falou isso. Por quê? Porque isso relata, isso escancara a má-fé com a Juventus. Então, quando a gente vê nos últimos campeonatos, nesse aqui, por exemplo, aquele jogo do Verona, para não falar recentemente o jogo da Inter, né? O jogo do Verona no começo do campeonato, quando a gente fala que isso não é uma coisa normal, se era o benefício da dúvida, depois dessa exposição do Cuti, dizendo que o VAR foi introduzido para parar a Juventus, fica aí essa má-fé, né? A vocês que analisem isso. Eu não falo mais sobre isso, senão fica parecendo choro de torcedor. Um absurdo gravíssimo, e é por essas e por outras que a Itália está nessa situação. Ao invés de você melhorar a infraestrutura dos estádios, ao invés de você se preocupar com a categoria de base, ao invés de você reduzir o número de estrangeiros, ao invés de você criar alternativas para ficar mais barato de investir no clube, em jogadores estrangeiros, ao invés de você procurar uma melhoria para os outros clubes também terem um estádio particular, como a Juventus teve a partir de 2011, não, a maior preocupação do sistema da Federcalcio é o quê? Parar a Juventus. Então tá bom, parem a Juventus e não se preocupam no engrandecimento dos outros clubes. Lembrando que lá atrás, vocês vão lembrar, o De Laurentiis propôs que fizesse um playoff, que mudasse os pontos corridos, que tinha que ter, que nem foi agora o Campeonato Paulista, o primeiro contra o oitavo. O De Laurentiis falou isso, antes do Spalletti ganhar o título. Agora que o Napoli ganhou 2 títulos em 4 anos, você não vê mais o De Laurentiis falar em playoff, não é verdade? Então, procede essa história que os clubes estavam cansados de ver a Juventus ganhar. Tem até torcedores que estavam cansados ali na Itália, né? Eu me lembro no jogo que a gente foi eliminado pelo Ajax, ali na Itália, os torcedores dizendo que não iam comemorar o título italiano. Esses aí devem estar chorando. Mas, enfim, imagina os clubes que não aguentavam mais ver a Juventus ganhar. Essa declaração é gravíssima do Ítalo Cuti, jornalista, repito. Tem isso na internet, tem no Instagram. Procurem e vocês vão ver, é uma declaração vergonhosa, onde um presidente de federação italiana dizendo que alguma coisa precisa ser feita porque os clubes não aguentam mais ver a Juventus ser campeã. Isso é gravíssimo. Então, quando eu falo que o futebol italiano está desse jeito também por essas coisas, não é choro ou coisa de torcedor clubista. Já falei para vocês que o Finestra é um canal diferente, não só porque fala de um clube estrangeiro, né, mas que não está preocupado com monetização, essas coisas, mas é um canal diferente porque, ao contrário da maioria dos influencers brasileiros, que quando são favorecidos pela arbitragem, falam para os outros chorarem mais, e quando o clube é prejudicado, fala que tem esquema. Comigo não tem isso. Os árbitros erram para todos os lados, durante todo o campeonato, mas existe uma diferença muito grande entre o erro e a má fé. E declarações como essas do Tavecchio, aliás, do Cuti, do Ítalo Cuti, falando que o Tavecchio falou para ele que os clubes estavam cansados de ver a Juventus ganhar títulos e que alguma coisa precisaria ser feita e que nós vamos então introduzir o VAR. Por isso é grave demais, tá bom? E é o que eu falo. Bom, depois a gente fala sobre a Itália na Copa do Mundo, né? Senão fica muito longo o vídeo. É isso, ragazzi, um ótimo domingo a todos vocês. Eu fiquei feliz por buscar o empate depois de um jogo que estava praticamente perdido. E principalmente, façam essa reflexão, a Roma perdeu 2 pontos. A Juventus não ganhou 1 ponto. Foi a Roma que perdeu 2. 11 jogos. Vamos tentar buscar, porque aqui nós estamos até o fim. Fino alla fine. Ciao ragazzi. Forza Juve sempre.